Reconciliação Carandaí, um lugar para recomeçar. Primeira Coríntios capítulo 15, o verso 45, diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, o espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra e o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Até aí. Querido, nos próximos minutos eu queria que você voltasse toda a sua atenção para mim. Nós precisamos ter muita atenção para poder entender o que Deus quer falar conosco hoje. Então, nos próximos minutos, guarde a sua atenção só para a palavra de Deus. Eu creio que Deus está despertando uma nova geração. Eu creio que Deus não nos chamou para sermos palhaços. Deus não nos chamou para sermos bobos. Deus nos chamou para sermos edificadores do corpo de Cristo. Eu fui chamado para ser um edificador do corpo de Cristo. Eu não fui chamado para ser um palhaço. Eu não fui chamado para ser um bobo. Nós fomos chamados por um Deus que é feliz, um Deus que é alegre, mas um Deus que deseja uma edificação dentro de um governo. É isso que nós temos que entender. Fala com o irmão que está do seu lado. Você está aqui para ouvir uma palavra de governo. Essa noite eu não quero pregar para crianças espirituais. Essa noite eu quero pregar para uma geração de governo. Você pode ter 15 anos, 13 anos, mas se você tiver entendimento, você vai ser a resposta para essa geração. Se você tiver entendimento, você vai ser a resposta que Deus procura para essa geração. Entenda uma coisa, Jesus ele limitava o seu auditório em 2 auditórios. Ele limitava a sua mensagem, a sua pregação em 2 auditórios. O primeiro auditório era um auditório que tinha muitas pessoas e que ele falava em parábolas. O primeiro auditório de Jesus era o auditório em que ele falava por parábolas. O segundo auditório era um auditório em que ele revelava mistérios e segredos. Existia 2 auditórios para Jesus. Muita gente ria com as parábolas, porque parábola é uma história, e às vezes essa história pode ser até cômica, então a gente ri e é feliz. Mas por quê? Porque essas pessoas elas estavam ali ouvindo Jesus falar por parábolas. Mas por quê? Porque elas não queriam ter uma responsabilidade, elas não queriam aprender com o reino. Mas aquelas que Jesus revelava os mistérios do reino, elas queriam aprender algo, elas queriam entender algo. As coisas mais profundas ele não dava para todo mundo, ele dava para alguns. Existem coisas que Jesus não vai revelar para todo mundo, mas ele vai revelar para aqueles que desejam entender. Existem coisas que Jesus ele não vai revelar para a igreja brasileira inteira, para a nossa igreja inteira, mas existem coisas que ele vai revelar para aqueles que estiverem aqui, que desejam conhecer os mistérios de Deus. Hoje, nessa noite, você pode ouvir parábolas, como você pode ouvir mistérios. A decisão é sua. Você pode ouvir uma parábola, mas você pode ouvir um mistério. A maior guerra espiritual que existe é a guerra pelo entendimento. O diabo ele não está preocupado com a sua casa, ele não está preocupado com o seu dinheiro, ele está preocupado com o seu entendimento. É com isso que ele está preocupado. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que o diabo, o Deus deste século, cegou o entendimento do povo.
O diabo não está preocupado em tomar seu dinheiro, em tomar sua casa. O diabo está preocupado em tomar o seu entendimento, em cegar o seu entendimento. É isso que o diabo quer. E muitas vezes a gente não entende isso. O problema das pessoas nos nossos dias é o entendimento. Quer ver um exemplo para você entender bem claro? Eu costumo falar que eu detesto, eu não gosto mesmo de conversar alguma coisa mais séria. Eu não gosto de conversar coisas sérias digitando mensagem, mandando uma mensagem. Eu não gosto. Eu gosto de mandar um áudio, ou então ligo para a pessoa e converso com a pessoa, ou então pessoalmente. Por quê? Tenho certeza que você vai entender o que eu estou falando. Por quê? Porque se eu estiver discutindo com o Simão, estiver bravo com ele, eu e ele tá brigado, e eu mandar para ele assim: você vai vir no ensaio não? E eu mandei simples assim: ô Simão, você não vai vir no ensaio não? Se ele estiver bravo comigo, ele vai pegar aquela mensagem e vai ler assim: você não vai vir no ensaio não, Simão? Aí ele vai falar e responder: não vou não, você não me manda, não sei o quê. Por quê? O entendimento, a interpretação é dele. Às vezes não foi aquilo que eu quis mandar, mas ele entendeu desse jeito. O problema do ser humano está no entendimento. O problema das pessoas está no entendimento, na interpretação que ela faz. É por isso que eu gosto, mando um áudio, que aí a pessoa vai ver que a minha voz está tranquila. Ou liga e conversa. Ou então conversa pessoalmente para ver que está tranquilo. O problema da humanidade é o entendimento. Provérbios 4:7. Se todo mundo guardasse esse provérbio e usasse isso na sua vida, todo mundo aqui ia ficar muito bem. Provérbios 4:7 fala assim: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria e use tudo que você possui para adquirir entendimento. O que é ter sabedoria? É você buscar aprender não simplesmente com o que está escrito, mas com o seu dia a dia. Quem é mais sábio? Uma criança de 5 anos ou um senhor velho de 90 anos? Quem que é mais sábio? Quem? O mais velho. Quem que é mais sábio? O adolescente de 15 anos ou o pai dele de 50 anos? 50 anos, por quê? Porque tem vida. Por mais que o adolescente vire e fale: não, o pai só não sabe de nada, mentira. O pai sabe mais que ele, porque o pai já viveu, tem sabedoria. Mas a Bíblia fala o quê? Busque sabedoria, mas invista tudo em entendimento. Porque o que o diabo quer é tomar o seu entendimento. É isso que ele quer. A gente tem 2 opções para a igreja. Olha bem aqui. A gente tem 2 opções para fazer com uma igreja, seja com essa ou qualquer outra igreja. Tem 2 opções. A primeira opção é fazer da igreja um carrossel. A segunda opção é fazer da igreja um exército. Onde que fica o carrossel? Quando fala em carrossel, todo mundo sabe o que é carrossel, né? Aquele brinquedinho que fica lá rodando. Não é a novela não, tá? É o brinquedinho lá que fica rodando. Aonde que fica um carrossel? Onde? Num parque. Qualquer parque? Parque de diversão. Nós podemos levar os irmãos a ficarem dando voltas, se sentirem animadinhos, ficarem divertidos, risonhos, alegres. Ou a gente pode transformar os irmãos num exército que vai vencer batalhas, vai lutar e vai conquistar aquilo que está querendo. A igreja não é um lugar de diversão. Por mais que às vezes a gente faça algum evento divertido e tal, não tem problema fazer. Tá chegando aí, a gente está tentando ver se arruma algum lugar para a gente poder ir no feriado de novembro. Vamos ver se a gente consegue. Tem acampamento de carnaval, tem uma outra festa. Por mais que a gente faça algo divertido na igreja, a igreja não é lugar de diversões. A igreja é um lugar para crescimento, é um lugar para entendimento. É para isso que serve.
Sabe o que nós queremos nessa noite? E nessa igreja? Nós queremos gerar irmãos que vão querer correr para a cruz. O que nós queremos gerar é irmãos que vão querer correr para a cruz. Todo mundo conhece Hebreus, né? Bíblia, Hebreus, amém? Amém? Glória a Deus. Quer dizer que você sabe pelo menos que existe esse livro. Você sabe o que significa? Além de ser uma carta que a gente deve estudar junto, a gente tem que estudar junto essa carta. Um dia nós vamos estudar. Você sabe o que significa a palavra Hebreus? Quem sabe? Hebreus significa aquele que cruza. Aquele que cruza. Hebreus. Hebreus não é uma nacionalidade. Hebreus é uma natureza. A natureza de cruzar. E a raiz etimológica da palavra cruzar provém da palavra cruz, que significa nos nossos dias de hoje cruz. Hebreus significa cruz. É isso que significa Hebreus. Quando Israel cruzou o Mar Vermelho, eles estavam, na verdade, passando por uma cruz invisível. Quando Israel cruzou o deserto, na verdade, eles estavam passando por uma cruz invisível. Quando eles cruzaram o Mar Vermelho, o que eles fizeram antes? Tiveram que matar um cordeiro. Quando eles estavam cruzando o deserto, o que eles recebiam todo dia do céu? O maná. Quem é o cordeiro? Quem é o maná? Quem é a rocha que Moisés bateu no deserto? Jesus Cristo. Tudo tem a ver com a cruz. Quando você está cruzando algum momento, algum deserto, quando você está passando por algum momento difícil, você está passando por uma cruz invisível. Então precisa existir um sacrifício, precisa existir uma entrega. Se não tiver uma entrega, como que vai existir alguma coisa? Como que vai existir a cruz? Não tem como. A cruz, ela existe desde que haja uma entrega. Cristo, ele sempre esteve em tudo na nossa vida. Cristo, ele estava desde o Gênesis até Apocalipse, ele estava em todos os lugares. Cruzar é o nosso chamado. Cruzar é passar pela cruz. E nós precisamos passar pela cruz. Foi para isso que Cristo nos chamou. Foi para isso que nós fomos chamados. E quem deve passar pela cruz? Quem deve passar? O primeiro Adão. O primeiro Adão, ele tem que passar pela cruz, para que o último Adão possa ser levantado, possa ser exaltado. Você precisa passar pela cruz para que Deus seja exaltado. É necessário que a gente passe pela primeira cruz, para que possamos levantar o segundo Adão. Quando o primeiro Adão passa pela cruz, do outro lado ressurge o segundo Adão. Vem cá, vocês três. O trio. Não, deixa o Simão já tocou, vem vocês três. Vem cá. Vem, gente, levanta. Que coisa. Levanta o tempo todo, na hora que pede não pode levantar. Vem cá, vem cá. Vocês vão ser meus ajudantes aqui. Amém? Corpo, alma e espírito. Amém? Fica para lá para vocês não ficar atrás de mim, para me conseguir falar com vocês. Isso. Corpo, alma e espírito. Só para você entender. Amém? Vocês fiquem sérios aqui, tá? Artistas globais sérios. Vamos lá. Olha aí a sua Bíblia, aí o verso 45 que a gente leu. Olha aí, olha para a sua Bíblia. Não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta. Verso 45 fala assim: assim está escrito:
O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. De que era feito o primeiro Adão? De que era feito o primeiro Adão? Não, de quê? De alma vivente. Um ser vivente. Todo mundo sabe a história. Deus criou corpo, amém? Pegou, soprou o espírito de vida e o homem passou a ser alma vivente. O primeiro Adão, ele estava aqui, ó, na alma. O primeiro Adão foi gerado na alma. Ele era alma vivente. Com o que ele se relacionava? Com tudo que estava no seu exterior. O primeiro Adão, ele tinha contato com os animais, ele tinha contato com as árvores, ele tinha contato com tudo que estava no seu exterior. Ele era alma. Os três elementos do corpo humano, do homem: corpo, alma e espírito. Quando Deus vinha, me responde essa. Quando Deus vinha até Adão, quando ele veio até Adão, ele veio porque ele vivia em Adão, ou ele só visitava Adão? Ele morava dentro de Adão, ou ele visitava Adão? Visitava. Amém? Deus, ele não morava. Ele fez a Adão a sua imagem e a sua semelhança, mas ele não vivia dentro de Adão. Ele não morava dentro de Adão. Agora, querido, entenda uma coisa. A Bíblia diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Você é muito mais importante do que Adão, porque Adão só recebia a visita do Espírito. Você tem o Espírito morando dentro de você. Em níveis de importância espiritual, você é muito mais importante que Adão. Você é muito mais importante do que aquele primeiro homem que foi criado. Você é muito mais importante. O primeiro Adão, ele precisava de coisas externas, mas nós não precisamos de coisas externas. Nós sabemos o que habita dentro de nós. Tudo que a gente precisa está dentro de nós. Nós temos Cristo, e a Bíblia diz que quem tem Cristo tem tudo. Agora aqui, o segundo Adão está falando o que na Bíblia? O primeiro Adão foi feito de alma vivente. E o segundo Adão foi feito de quê? Espírito vivificante. Espírito do Deus das luzes, do Pai dos Espíritos. Foi dali que ele foi feito. Agora entenda, querido. Quando você vive do Espírito, você vive da luz. Quando você vive do Espírito, você tem caráter. Quando você vive do Espírito, você vive do reino, você vive do governo. Quando você vive do Espírito, você conhece a Deus. A razão porque a gente precisa ministrar cura interior nos crentes, a razão porque a gente precisa ministrar cura interior em várias pessoas que estão dentro das igrejas, é porque essas pessoas não vivem na luz. Porque quem vive na luz não se ofende. Quem vive na luz não se machuca. Quem vive na luz não se importa. É por isso que a gente precisa ministrar cura interior em muitas pessoas dentro das igrejas. Porque elas estão dentro da igreja, mas elas não estão vivendo na luz. Elas estão vivendo a sua alma. Elas estão vivendo nas coisas externas. Elas estão vivendo de coisas naturais. A pessoa que vive na luz, ela pode chegar aqui e a igreja pode estar no fogo puro e todo mundo rodando e todo mundo subindo as paredes, que ela vai sentir a presença de Deus. Mas ela pode chegar aqui e está todo mundo sentadinho, caladinho, de braços cruzados, e ela vai sentir a presença de Deus do mesmo jeito. Porque a pessoa que vive na luz, vive no Espírito,
ela não vive por coisas exteriores, ela vive por coisa interior. É o interior dela que manda e não o exterior. Nós precisamos viver na luz. Você que é crente, você precisa decidir. Você vai viver no espírito ou na alma? Aonde você vai viver? Quando Deus, no primeiro Adão, quando Deus queria falar com o homem, Ele falava com o corpo? É com o corpo que Ele falava? Não. O corpo aqui, tem gente que quer ouvir a Deus com seus ouvidos naturais, quer sentir o cheiro do Espírito com suas narinas naturais, quer ver a Deus com seus olhos naturais, mas Deus não se comunica com o corpo. No primeiro Adão, Deus se comunicava na alma, mas a partir do momento que nós fazemos parte da segunda geração, Deus se comunica no Espírito. É aí que Deus quer se comunicar. Você tem que decidir, é alma ou espírito? Decida. Nessa noite, saia daqui com essa decisão. Você quer ouvir a Deus na alma ou no espírito? Você quer ser alguém carnal que precisa de coisas exteriores? Ou você quer ser alguém espiritual, que sabe que tem algo dentro de você, e que esse algo dentro de você explode quando você ativa o espírito que está dentro de você? Você precisa decidir isso hoje. Deus não se comunica na alma. Hoje Deus se comunica no espírito. A minha alma, ela não pode atender a Deus. Em momento nenhum ela pode atender a Deus, porque a minha alma precisa ser crucificada. Eu preciso crucificar a minha alma. Busca aquela cruz lá para mim. Vamos crucificar o Caio. Vai lá. Busca lá para nós. Busca lá. Está lá no pé do bebedouro. Vamos crucificar essa alma aí. Entenda uma coisa. Agora que vem a parte legal. Deixa eu colocar 2 cadeiras para aguentar. Aqui, ó. Deus criou o homem, corpo. Senta lá. E Ele pegou e colocou uma alma dentro do corpo. Senta aí, pode sentar. Dá uma beiradinha para ele sentar aí, arreda aí. Ele colocou a alma dentro do corpo e soprou o espírito. Dá um jeito aí. Dá um jeito. Aperta aí, junta mais. Abraça eles aí por trás aí, então. Aí, isso. Ele soprou o espírito dentro deles. O homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser alma vivente. Deus hoje ele fala através do Espírito. O que a alma tem que fazer quando Deus fala? O que a alma faz, gente? O que a alma faz? Deus está falando no Espírito. O que a alma tem que fazer? Obedecer. Deus não fala com a alma, Ele fala com o Espírito. E se o Espírito faz parte dos três, vai ter que se mover. A alma precisa obedecer. Nós somos alma. Amém? Você é alma vivente. Mas Deus ele fala no seu espírito. E quando Deus fala ao seu espírito, o que acontece é que a alma tem uma opção: obedecer ou não. A alma precisa
obedecer a Deus ou não. Não tem como. É por isso que a gente precisa pegar a nossa alma e crucificar a nossa alma. Vai, se crucifica aí. Isso. Isso, tá bom assim. Pode voltar lá para trás agora. Você precisa fazer isso aqui com a sua alma. Quando você vai para a cruz, você acha que você vai conseguir ficar vivo dentro de uma cruz? Não, você morre. Alguém aqui já viu morto reclamar porque o irmão brigou com ele? Alguém aqui já viu morto reclamar porque o irmão não olhou na cara? Alguém aqui já ouviu morto reclamar porque o irmão veio para a igreja e falou mal dele? Alguém aqui já viu morto reclamar porque o pastor esqueceu de dar um telefonema ou esqueceu de abraçar? Já viu? Alguém já viu morto reclamar? Está lá no velório deitado lá e de repente o morto levanta do seu caixão e fala: oh, eu não queria essas flores, eu queria outras. Ei, não quero. Eu falei que não era para servir pão com mortadela, serve pão com presunto. Alguém já viu morto reclamar? Deus quer você morto. A sua alma tem que morrer. A vontade da sua alma tem que morrer. O seu espírito tem que viver, o seu espírito tem que governar, o seu espírito tem que falar o que você precisa fazer. A sua vontade não importa mais. O que importa é a vontade de Deus que fala através do seu espírito. É para isso que nós fomos chamados. A alma, preste atenção, a alma tem 3 funções. Qual é a função da alma? As 3 funções da alma, guarda isso aí. Vontade, a alma tem vontade, amém? Você tem vontade? Quem tem vontade, diga amém. A alma tem vontade, a alma tem sentimento e a alma tem pensamento. E quais as 3 funções do Espírito? As 3 funções do Espírito é a mente de Cristo, é o sentimento de Cristo e os desejos de Cristo. É igual. Alma e espírito tem vontade, desejo e pensamento. Vontade, pensamento e sentimento. Tanto alma como espírito tem a mesma coisa. É você que decide quem vai governar. É a alma ou o espírito. A alma é você, são as suas vontades, os seus desejos. O espírito é de Deus. Você precisa decidir quem vai governar a sua vida. Você precisa decidir quem vai falar algo com você. Decida-se hoje. O que significa passar pela cruz? Passar pela cruz significa morrer para o que eu quero e viver para o que Cristo quer. Isso é passar pela cruz. Isso é passar pela cruz. Alguém aqui conhece algum jovem, ou conheceu algum jovem que gastou todo o tempo dele buscando a Deus? Alguém conhece? Ninguém conhece? Meu Deus. Vocês conhecem? Não. Você conhece ninguém? Gente, tá, eu conheço, amém? Por que um jovem gasta o tempo todo dele buscando a Deus, em vez de buscar outras coisas? Por que ele gasta o tempo dele buscando a Deus? Porque ele não vive mais o que ele quer, mas ele vive o que Cristo quer dele. A diferença é essa. Por isso que tem a ver com matar a alma. Bom que depois eu vou ver na filmagem tudo que eles estão fazendo aqui na frente. Boa ideia de gravar hoje. Eu não tinha pensado nisso direito. Depois que eu pensei, eu falei assim, engraçado, por que hoje tem que gravar? Crucifica a alma. A alma tem que ficar crucificada. Crucifica aí. Crucifica aí. Fica aí crucificado.
Jesus de boné de aba reta, né? É um Jesus novo. Como que a gente vai encontrar esses jovens que querem buscar o Deus o tempo todo? Como que a gente vai levantar esses jovens? Como? Levando eles a sentir o que Cristo sente, levando a eles a entender o que Deus quer. A única razão para que Cristo veio na terra foi para obedecer o Pai. Toda a vida de Cristo, toda a vida de Cristo foi gerada em obediência ao Pai. Toda. Alguém aqui lembra o que está escrito em João capítulo 4, verso 23? Alguém lembra? João 4, 23. O que está escrito lá? O que está escrito lá em João 4, 23? Ninguém lembra, não? Não lembra? Em verdade vos digo que está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se existem verdadeiros adoradores, é porque também existem os falsos adoradores. Se existem aqueles que estão na cruz, é porque também existem aqueles que estão fora da cruz. E como que a gente sabe quem é verdadeiro? Como que você descobre quem são os verdadeiros adoradores? A diferença dos verdadeiros para os falsos está na obediência. Os verdadeiros vão adorar no Espírito. O corpo pode sentar, corpo. A alma fica aí. O espírito aí, fica de cá o espírito. Aí, ó, isso. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Os falsos adoram em alma. Os verdadeiros obedecem a Cristo. Você sabe qual que é a adoração da alma? Alguém quer chutar qual que é a adoração da alma? Que eu gosto muito. Qual que é a adoração da alma? Qual que é? A minha vitória hoje tem saúde mesmo. Eu não sei. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Isso é a adoração da alma. A alma fala: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, cadê minha vitória? Senhor, eu preciso ser exaltado. Senhor, o meu irmão precisa ver que eu sou melhor que ele. Senhor, eu sou mais santo que todo mundo. Senhor, eu sou isso. Senhor, eu sou aquilo. Senhor, eu vou vencer. Senhor, eu vou isso. Senhor, eu vou aquilo. Essa é a adoração da alma. Porque a Bíblia diz que o Espírito só adora. O Espírito só engrandece o nome do Senhor. Outro dia eu fui pregar numa igreja e na mensagem eu ia falar de sabor de mel, só que os irmãos cantaram sabor de mel na hora do louvor. Aí eu falei: pronto, como é que eu falo de sabor de mel agora que eles cantaram sabor de mel? Não tem jeito de falar mais o sabor de mel. A alma, ela fala isso. Sabe outra coisa que a alma fala? A alma fala assim: vem, Senhor. Vem, Senhor, habita em mim. Vem, Senhor, faz algo em mim.
Vem, Senhor, move dentro de mim. Sabe por que a alma fala isso? Vem, porque a alma ainda não entendeu que Cristo não precisa vir, Ele já está. Cristo já habita dentro de nós. É a mesma coisa, imagina que eu fui chamado para poder pregar lá na igreja do Simão. O Simão me liga umas 500 vezes: Rodolfo, você vai vir? Vou. Rodolfo, você vem? Vou. Rodolfo, você vem? Vou. Rodolfo, você vem? Vou. E chega no dia da ministração, chega no dia que eu vou pregar, no dia que eu tô lá, eu tô entrando na igreja e o Simão me liga: Rodolfo, você vem? Mas eu já tô aqui. Eu imagino Deus lá do céu desse jeito, porque Deus habita dentro de nós, o Espírito habita dentro de nós. Quando você vira e fala: Senhor, vem habitar em mim, eu imagino Deus, Ele acho que Ele deve parar e pensar e falar assim: mas eu já estou, eu já estou aqui, eu já habito dentro de você. Como que eu vou chamar o Espírito Santo para vir sobre mim todos os dias, se Ele já mora dentro de mim? Se eu fico chamando é porque eu não acredito que Ele está aqui. Cristo, Ele não estará com você, Cristo, Ele está com você. Cristo, Ele não vai vir habitar em você, Ele já habita dentro de você. É isso que a gente precisa. Quantos crentes ficam dentro da igreja com o espírito de solidão? Ai, eu estou sozinho, Deus me abandonou, ai, Deus não me importa mais comigo. Isso é mentira do diabo. Você não está sozinho. O Espírito habita dentro de você. É mentira do diabo. Você tem coragem de, na minha frente, abrir uma revista pornográfica, um site pornográfico e começar a assistir pornografia na minha frente? Você tem coragem de assistir pornografia na minha frente? Alguém aqui tem coragem de abrir um site pornográfico na minha frente e assistir pornografia na minha frente? Por quê? Respeita o pastor. Muitas vezes a gente respeita o pastor, mas a gente esquece de respeitar quem está dentro de nós. A gente respeita os pastores e esquece de respeitar quem habita dentro de nós e está vendo as mesmas coisas. Não é só para pornografia, não, é para tudo. A gente esquece. Existe alguém muito maior dentro de nós que precisa ser respeitado. Existe alguém dentro de nós muito maior. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele: os pecados se destroem quando você entende quem está dentro de você. Quem você é. Se você vive na alma, você vai ficar me contando o seu passado. Se você vive no Espírito, você vai me contar a sua origem. Pode sentar. Pode também. Palma para o nosso corpo, alma e espírito. Vai, palmas para eles. No cenário direitinho. Se você vive na alma, você vai ficar me contando seu passado. Se você vive no Espírito, você vai me contar a sua origem. Se você tiver uma única experiência com a cruz, essa experiência ela basta para poder curar todo o seu passado. Todo o seu passado. Deixa eu te contar uma história para a gente terminar. Um pastor, uma vez, ele estava pregando numa conferência e, glória a Deus, nem deu oferta. Te falar o negócio. Te falar. Ouve aqui, ó, ouve aqui.
Tinha um pastor que ele estava pregando numa conferência muito grande, cheio de gente. Pensa num lugar cheio. Esse pastor ele estava pregando, história verídica, tá? E a esposa dele ligou para ele no dia que ele ia pregar, antes de subir para pregar, o louvor estava tocando. A esposa dele ligou para ele atendeu o telefone e ela falou assim: meu bem, o meu pai faleceu. E ela estava chorando muito. E esse pastor virou e falou assim: ô meu amor, eu vou avisar o pessoal aqui, tô indo para ir agora ficar com você. E a mulher daquele pastor virou para ele e falou assim: para quê? Eu não estou precisando de você agora. O que eu estou precisando é de Cristo. Eu não preciso de você agora. Eu preciso de Cristo. Esse mesmo pastor estava pregando na África. Ele tem um campo missionário na África, constrói escolas e centros de saúde na África. E ele estava lá pregando, construindo as coisas. E a esposa dele ligou e falou: meu bem, acabei de chegar com o nosso filho do hospital. O menino tinha 3 anos. O médico diagnosticou ele com câncer. Câncer parece uma palavra maldita, né? Fala câncer é uma palavra tão, né? O filho foi diagnosticado com câncer. E ele virou: meu bem, eu estou indo para ir agora. Vou pegar o primeiro voo e estou indo. E ela falou assim: não, fica aí. Você está fazendo o que Deus quer. O que eu e o meu filho precisamos agora não é de você. Nós precisamos é de Cristo. Se você vier, não vai ser 2 chorando, vai ser 3 chorando. Fique fazendo o que você tem que fazer. O que nós precisamos é de Cristo. Entenda algo nessa noite. O que a sua esposa precisa não é de você. O que a sua esposa precisa mais que você é de Cristo. O que o seu esposo precisa mais que você é de Cristo. O que o seu filho precisa mais que você é de Cristo. Uma vez que Cristo é revelado, tudo se completa à sua volta. Tudo. O que o mundo nos ensina é que existe a metade das laranjas. Tem gente aí que está à procura da metade da laranja. Eu tenho que procurar a minha metade disso, a metade daquilo. Mas Paulo diz: não existe metade, existe um. Existe 2 unidades. Não existe 2 metades que se tornam um. Existe 2 unidades que se somam com um e se tornam um. Uma matemática totalmente estranha, mas é a matemática bíblica. Eu não sou a metade da Marcela, eu sou um. A Marcela é um. E nós juntos somos um em Cristo. Nós nunca fomos metade de ninguém. Quando você entende quem é Cristo, Ele completa você. Ele completa a sua vida. Nessa noite, decida. Você vai viver na alma ou vai viver no espírito? Nessa noite, decida. Você quer ouvir a Deus através do seu espírito ou vai continuar vivendo as suas vontades através da sua alma? Decida. Se coloque de pé no seu lugar, feche seus olhos. Não se mova agora. Feche seus olhos e fica aí no seu lugar quietinho. Hoje é culto de ceia. Todo mundo já sabe que nós precisamos nos examinar. Que tal você começar a se examinar por isso? Por quem você está ouvindo? Se você está ouvindo o Espírito ou se você está ouvindo a alma? Que tal se você começar a se examinar por isso?
Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a pensar como está a sua vida. Você está ouvindo a Deus? Você está ouvindo a você mesmo? Quem está comandando a sua vida? Quem? Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Examine-se a si mesmo. Às vezes você pode estar fazendo muita coisa escondida, mas você está ofendendo o único que está vendo, ouvindo. Feche os olhos. Examine-se. Pensa como é que está a sua vida. O que tiver que mudar, peça a Deus para te dar força para mudar. Você pode estar fazendo qualquer coisa, longe de todo mundo, mas Deus tem visto, tem ouvido todas as coisas. O adultério que você comete, a bebida que você ingere, tudo isso, o Senhor tem visto. Examine-se, examine-se. Se tiver algo que você precisa mudar, mude hoje. Mude hoje. Peça a Deus para te ajudar. Nos ajuda, Pai. Sonda cada coração, Pai, nessa noite. Sonde cada mente. Sonda, Pai, o nosso entendimento. Nos dá um entendimento em Ti. Nos dá um entendimento no Senhor. Entendimento, Pai, vindo diretamente, Pai, da Tua vontade. Não da nossa, mas da Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, Papai. Em nome de Jesus, Deus. Toca nas nossas vidas. Toca nos nossos corações. Muda, Senhor, o nosso entendimento, muda a nossa forma de ver as coisas. Nos muda, Pai. Nos muda. Senhor, o Teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo está contigo pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer Teu coração. O Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer Teu
Reconciliação Carandaí, um lugar para recomeçar.